prestador de serviço que não faz isso geralmente costuma perder dinheiro. Esse exemplo aqui, na verdade, é o oposto disso. Por quê? Esse exemplo aqui é uma dúvida muito comum de como que você calcula a margem de lucro de uma prestação de serviço. Por exemplo, pelo que eu entendi aqui, a peça custa 50 centavos, a mão de obra custa R$50 e você cobra do serviço 350. E por que isso aqui é muito importante? A gente tem o custo do produto que está sendo usado, o custo da mão de obra e o preço cobrado. Nesse caso, o cálculo continua o mesmo, é o lucro dividido pelo preço de venda. Nesse caso aqui, ele vai ser o custo, que vai ser 50 e 50 centavos, vai pegar o lucro, que no caso vai dar 299,50, a gente divide por 350, que é o preço de venda, a gente vai ter que, nesse caso aqui, a margem de lucro vai ser aproximadamente de 85%. E por que nesse caso aqui faz muito sentido e funciona o cálculo? Porque geralmente, quando a gente vai prestar um serviço, o que é muito comum é a pessoa pensar, eu vou usar 50 centavos de produto e depois minha mão de obra custa R$100. E isso acaba sendo um problema, porque se você tem uma mão de obra que custa R$100 e você cobra ela diretamente, você tem um problema para calcular qual que é a lucratividade da sua prestação de serviço. Porque você concorda comigo que se a minha mão de obra ela custa R$100 e eu cobro R$100 mais o produto, como é que eu vou ter a margem de lucro? Esse é um grande problema. Quando a gente coloca a preço de mão de obra, tem que ser igual esse exemplo aqui fez, né? Que é muito bom. Você entende seu custo de mão de obra, que nesse caso aqui é R$50, e aí você cobra o valor do serviço acima disso. Por quê? Porque o acima vai ser sua margem de lucro. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês têm que saber o custo da mão de obra de vocês. E ele tem que ser diferente de quanto que você vai cobrar ali no preço de venda. Ou então, pelo menos, não precisa mudar o preço de venda, mas tem que entender qual que é o custo da sua mão de obra. Porque isso aqui é bem parecido com o produto. Imagina, se o seu produto ele te custa R$10 e você cobra R$10, você não vai ter lucro, porque você está cobrando o mesmo valor do seu custo. Isso aqui é um assunto bem extenso, né, de como que a gente calcula a lucratividade e também projeta um custo para prestação de serviço, né? E comenta aqui embaixo se vocês querem saber como calcular o custo e a margem ideal para prestação de serviço, né? Comenta aqui embaixo também qual que é o seu segmento, qual que é o seu nicho e vocês querem que eu faça um vídeo desse.